Para o melhor proveito das nossas histórias, recomendamos fones de ouvido. Se sente que pode ajudar e agregar ao podcast, acesse o apoia.c/darkospodcast. Inclusive, está rolando uma campanha para comprarmos um novo microfone. Então, se quiser e puder ajudar nos projetos que tanto amamos, a gente agradeceria muito. Ou se quiser, nos siga no Instagram, @podcastdarkos. Lá você sempre terá novidades dos próximos EPs. Dado o recado, relaxe, respire e ouça mais uma história. O Baleeiro, por Matheus Souza. Se pairava um clima de despedida na Baía de Bergen. Enfim, a temporada de caça às baleias novamente se iniciaria. Subíamos a bordo da nossa magnífica embarcação. Stella Polari era seu nome. Um navio enorme com 3 velas brancas. Com a bandeira da Noruega posta sobre seu mastro principal. Na frente da embarcação, uma escultura de sereia entalhada na madeira, que marujos mais experientes diziam dar sorte. Enquanto apreciava o meu lar provisório durante os meus próximos tempos, eu fui me despedir da minha família, que infelizmente por conta do trabalho, eu ficaria meses sem vê-los. Mas essa era a vida de um baleeiro. Meu nome é James, mas a tripulação me apelidou de Vermelho, por conta de uma vez que o velho Robinson deixou um balde cheio de âmbar e sangue cair em cima de mim. Estávamos em alto mar e, impressionantemente, mesmo com muito esforço, a pigmentação vermelha da minha pele não saía de maneira alguma. Até eu chegar em Bergen novamente, que foi quando eu consegui retirar aquela cor. Eu fiquei vermelho por uns 2 meses. São meus companheiros, mas olha que vontade que eu fiquei de esganá-los. Sabe, é a 5ª vez que eu subo a bordo do grandioso Stella Polari. E mais uma vez, eu voltava ao mar para garantir o sustento. Todos os dias lembro da minha família. E da visão dos meus entes se despedindo. Minha esposa segurando nosso tão pequeno Will. E minha filha, querida Camille, com lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto aos poucos nos distanciávamos, deixando apenas com a saudade e a motivação necessária para eu dar tudo de mim e voltar para casa em segurança. Quando se está dentro de uma embarcação, o que resta para se fazer são apenas tarefas. E não é só porque são parte do serviço, mas também para distrair, já que a vida no mar por muitas vezes se mostra monótona e, com perdão do trocadilho, à deriva. A gente canta, dança e até bebe quando o capitão permite. Sei que ouviram muitas histórias sobre marinheiros, mas a grande maioria é bem exagerada. Pois digo que aqui no meio do oceano, aventuras são poucas e o tédio é esmagador para as mentes fracas, que não tem muito o que inventar, ficam até meio pirata das ideias. A maior parte do trajeto que fazemos é para chegarmos às regiões que as baleias vão mais para acasalar, pelo menos durante um período específico do ano. O que nos obriga a atravessar um mês de barco direto, sem direito a reclamações e paranoias oceânicas. Jogávamos cartas, dardos e até dados, apostando rações, pinturas de mulheres e até mesmo coisas mais bestas como tomar banho de rum.
O capitão, todos os anos, durante os primeiros dias, se coloca numa posição de respeito e valor, como se quisesse manter a diferença que temos quanto a cargos dentro do barco. Mas logo se rende ao tédio e se torna homem como nós, e passa a nos acompanhar nas bebedeiras e jogos. E essa era a nossa rotina dentro da embarcação. Haviam se passado 2 meses desde o início da nova empreitada. E mais uma noite estava nos envolvendo. Jogos estavam nos deixando com mais saco cheio do que o normal. Nosso imediato, numa tentativa de fazer aquela noite ser menos monótona, decidiu que iria nos contar uma história do mar. Ele já era um homem mais experiente, mas não muito mais velho do que eu. Havia visto de tudo nessa vida marítima. Ele andou entre nós em silêncio, apenas nos encarando. Tirou seu chapéu, puxou um barril de sementes e se sentou. Ele aparentava estar desconfiado. Olhou para os 2 lados, o que nos fez rir. Mas ele permanecia sério. Respirou fundo e começou a contar. Cavalheiros, essa história que eu vou contar para vocês assombra os meus sonhos até hoje. Era a minha primeira viagem marítima a bordo do lendário Octavius. Barco esse que os senhores sabem muito bem que foi queimado pela marinha mercante por estar amaldiçoado. Bem, estávamos numa região pouco explorada e acreditávamos ser muito favorável para a caça de baleias. E estávamos corretos. Era entardecer e impressionantemente já havíamos pego 2 baleias para tirarmos tudo o que precisávamos. Mas algo lá embaixo não gostou nem um pouco da nossa caçada. Das profundezas do oceano veio um estrondo que parecia que o próprio mar estava gritando conosco. Era ensurdecedor. E antes mesmo que conseguíssemos soltar as velas para zarpar, visto que algo ali não estava nem um pouco feliz com nossa presença, uma fera gigantesca emergiu do mar. Dezenas de tentáculos emergiam das águas escuras e aos poucos abraçavam o grandioso Octavius, que conforme o caos se instaurava, mais o tamanho do barco se tornava irrelevante. Tremíamos e gritávamos de desespero. Mas o nosso capitão, numa última tentativa de salvar a embarcação, jogou um dos arpões em um dos olhos da criatura. E preso a esse arpão estava uma corda que terminava amarrada em uma lâmpada e um barril de óleo. A criatura deu um urro de dor e recuou. Ela puxou consigo a lâmpada e o barril, e o capitão pegou uma de suas armas, mirou no barril e, sem hesitar, puxou o gatilho. Tiro certeiro. O óleo, em chamas, cobriu aquele ser demoníaco que gritava de dor, fazendo os marujos mais próximos a ele ficarem com os seus ouvidos sangrando. O monstro, numa tentativa desesperada de se livrar das chamas, voltou às profundezas, deixando nossa tripulação pasma, se encarando. Mais que depressa, nos ajeitamos e zarpamos em direção à costa de ilha ou cidade mais próxima. Eu nunca mais vi o monstro, mas eu sei que ele ainda está por aí. Nós, que ouvíamos atentos a história do homem que aparentava extrema paranoia em seu olhar, engolíamos a seco a saliva que descia ardente junto à bebida. Minha reação foi chamar o marujo de louco, pois era óbvio que era uma história apenas para nos assustar. Mas já era tarde e o clima da tripulação estava envolto em medo. O capitão, evitando dar continuidade no assunto, pediu que nos retirássemos para o alojamento a fim de descansar para a caçada que faríamos no outro dia. E assim o fizemos. Durante aquela noite nenhum homem pregou o olho. O mar estava um pouco violento, e quando as ondas se quebravam contra o casco do barco, todos levantavam suas cabeças e se olhavam como que se expressando o medo de não estarmos sozinhos nessas águas.
O dia logo nasceu, e com ele saímos do alojamento com uma nítida cara cansada e sonolência tanto no andar quanto no falar. Mas era trabalho e dependia de nós a meta do dia, que era âmbar suficiente para encher 3 barris. O dia foi se passando e não encontrávamos sequer um sinal de baleia. Navegamos quase que perdidos por aquele oceano até que, ao fundo, na direção do sol, avistamos um leve jato de água sobressaindo de dentro do oceano. E mais que depressa, soltamos as velas e fomos em direção à baleia. O capitão e mais 2 homens se posicionaram com arpões para laçar aquele animal, que deve ter percebido que estavam chegando perto e começou a afundar. O capitão, desesperado por querer bater a meta do dia, atirou seu arpão na direção da baleia. Víamos apenas a sombra negra dentro do oceano, mas tinha algo errado. No mesmo instante, lembrei da história do imediato. Me recordei que muitos animais guardam rancor de situações que passaram por conta de alguém. Talvez tenha sido isso que o imediato contou sobre Octavius. Ele estava nos avisando. Meu pensamento foi interrompido por um solavanco provocado pela corda, se esticando e puxando o navio. Mas era diferente. Algo não estava correto. E como um trovão rasgando os céus, um estridente rugido subiu do canto mais profundo do mar até nossos ouvidos, que me deixaram totalmente perdido. O navio era arrastado pelos oceanos como se fôssemos um cão preso a uma coleira. Eu estava tão desnorteado que, quando houve novamente um solavanco no navio, fui brutalmente puxado e me desequilibrei, batendo minhas costas nos balaústres do barco e sendo arremessado ao mar. Quando eu abri meus olhos, enquanto flutuava na imensidão azul, bem na minha frente, me encarando com um olhar assassino, uma criatura grotesca, com uma boca que mal conseguia se manter fechada por conta da quantidade enorme de dentes que possuía. Olhos que lembravam muito de um gato, porém eram tão vazios e profundos que facilmente liam a minha alma. Sua pele era quase que algo pegajoso. Nunca vi nada parecido com aquilo. Ele ficava se aproximando lentamente e me encarando. De suas laterais, diversos tentáculos surgiam. Aos poucos, eles se enrolavam à minha volta para não deixar eu escapar do meu inevitável destino. Até que, de fora da água, escuto um tiro de canhão rasgar o lençol, acertando diretamente o olho daquela monstruosidade. A criatura, novamente, solta um estridente rugido que fez estourar os meus tímpanos. A última coisa que me lembro antes de ficar inconsciente é de vê-la saindo do mar em direção ao barco para dar um fim a tudo aquilo. E bem, eu acordei nessa ilha. Eu tô escrevendo essa história e eu deposito toda a minha esperança nessa garrafa. Espero que quem achar traga ajuda, e rápido. Que eu descobri que aquela criatura também sai pra andar na terra. Acho que ela não me viu, mas eu não duvido que ela esteja me procurando.